Sabe, nos escritos do apóstolo Paulo tem uma frase que soa quase como um enigma. Uma declaração que por séculos deixou muita gente pensando. Parece um verdadeiro paradoxo sobre o nosso destino final. E hoje, a gente vai tentar decifrar esse código juntos. A pergunta que nos guia é justamente essa. O que será que estava na mente de Paulo quando ele fez uma afirmação tão direta, tão definitiva sobre a nossa natureza e o reino de Deus? E tá aí ela, a frase no centro de todo o mistério. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Soa como uma porta se fechando, né? Quase uma barreira física e final entre quem nós somos agora e a promessa espiritual. Ok, vamos mergulhar nisso de cabeça. Para a gente entender de verdade a profundidade do que Paulo está dizendo, primeiro a gente precisa dar uma olhada em como essa frase costuma ser lida, a interpretação mais comum que existe por aí. Bom, a leitura mais óbvia, a mais na cara, é que nossos corpos biológicos, feitos de matéria, simplesmente não são compatíveis com a realidade do céu. Simples assim. Mas e se Paulo estivesse usando as palavras carne e sangue de um jeito completamente diferente? E se ele não estivesse falando de biologia, mas sim de uma identidade espiritual? É aqui que a coisa começa a ficar interessante de verdade. Vamos explorar essa outra perspectiva, que dá uma nova cara para os termos que Paulo usa. É como se a chave para o enigma estivesse escondida nas próprias palavras que ele escolheu. Nessa linha de raciocínio, carne e sangue não tem a ver com o corpo físico. É um termo simbólico, quase um apelido para a condição humana natural, aquela natureza que herdamos de Adão, sabe? Uma vida sob o sistema da antiga aliança, separada de Deus. E o que é fascinante aqui é esse contraste claro. De um lado, a ideia de que nosso corpo físico é o problema. Do outro, a ideia de que o problema é um estado espiritual, uma natureza corruptível que precisava ser transformada. São dois caminhos de entendimento totalmente diferentes, partindo da mesmíssima frase. Então, o ponto crucial aqui é que carne e sangue se tornam um pacote de ideias. Representa o ser humano em seu estado natural, antes de qualquer transformação espiritual. É a identidade definida pela lei de Moisés, marcada por essa separação de Deus, parte do que a Bíblia chama de velha criação. E essa interpretação simbólica não surge do nada, viu? Ela está diretamente conectada a um evento histórico crucial. A ideia é que Paulo não falava de um futuro distante, mas de uma transformação que ele e a geração dele estavam prestes a testemunhar. Ele continua falando de uma transformação instantânea que aconteceria ao som da última trombeta. Isso levanta duas perguntas gigantescas, né? Que transformação era essa? E quando é que essa tal trombeta soou? A transformação, nesse caso, não é vista como corpos físicos se tornando imortais. Seria, na verdade, uma mudança radical de aliança. A transição do sistema antigo, da lei, do templo, dos sacrifícios, para o novo sistema espiritual em Cristo. Uma virada de chave completa na realidade espiritual. E essa linha do tempo aqui ilustra esse cronograma de forma brilhante. Paulo escreve por volta de 55 depois de Cristo, antecipando um evento. Esse evento, a última trombeta, é identificado com a queda de Jerusalém em 70 depois de Cristo, que simbolizou o fim definitivo do sistema da antiga aliança. A partir daí, o reino espiritual é visto como plenamente estabelecido. Certo. Então, se a transformação aconteceu em 70 depois de Cristo, o que isso nos diz sobre a natureza do reino que foi herdado? Que cara ele tem? Olha, esse quadro aqui resume tudo de forma perfeita. Antes de 70, o reino estava sendo inaugurado, a transformação era uma expectativa e a herança uma promessa. Depois de 70, nesta visão, o reino foi consumado espiritualmente, a identidade de carne e sangue foi superada pelo Espírito e a herança se tornou uma realidade presente para quem crê. E o próprio Paulo conecta esses pontos em outros lugares. Ele diz que o reino de Deus não é sobre coisas físicas, palpáveis, como comida e bebida. É uma realidade espiritual, justiça, paz e alegria, vividas de dentro para fora através do Espírito Santo. O próprio Jesus traça essa linha divisória com uma clareza impressionante. Existe o domínio do que é físico, o que é nascido da carne, e existe o domínio do que é espiritual, o que é nascido do Espírito. Para entrar nesse segundo domínio, a transformação tem que ser interna, não externa. E isso nos traz diretamente para a aplicação prática de tudo isso. Se essa interpretação estiver correta, como é que isso se manifesta na nossa vida, aqui e agora?
E aqui está a pergunta que amarra todas as pontas. Se carne e sangue não herdam o reino, mas nós vivemos em corpos de carne e sangue, como é que essa conta fecha? A resposta está na regeneração. A transformação decisiva é a da nossa natureza interior. E aqui está a distinção-chave. É perfeitamente possível viver na carne, ou seja, habitar um corpo físico sem viver segundo a carne, isto é, sem ser governado pela velha natureza adâmica. Então, para a gente resumir os pontos centrais dessa análise, a herança do reino é vista como uma realidade espiritual já presente. O termo carne e sangue aponta para a antiga natureza adâmica. A grande transformação foi a mudança de alianças e os cidadãos desse reino, embora vivam em corpos físicos, são guiados por uma nova natureza, a espiritual. E isso nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Se o reino de Deus é uma realidade espiritual já estabelecida, uma herança que já foi recebida, e não apenas uma esperança para o futuro, como essa certeza deveria transformar a maneira como vivemos, pensamos e agimos a cada momento?